Boa noite, meu nome é Rawane e eu vou fazer a apresentação do controle interno e gestão empresarial. Essa obra aborda de forma ampla e didática a importância do controle interno nas organizações, destacando como eles contribuem para a eficiência e transparência e sustentabilidade empresarial. O livro foi desenvolvido especialmente para estudantes e profissionais das áreas de contabilidade, administração e engenharia de produção. Logo nas primeiras páginas, o autor destaca que o controle interno não é apenas um mecanismo de fiscalização, mas uma estratégia de governança que apoia a tomada de decisão, reduz riscos e melhora os resultados da empresa. A proposta da obra é mostrar capítulo a capítulo a evolução do controle interno, como ele deve ser aplicado na prática empresarial. No primeiro capítulo, é feita uma introdução histórica sobre o surgimento do controle interno. Ele mostra que desde as civilizações antigas já existia um registro e prática de controlar os bens. Destaca que Lucas Facioli, um dos principais nomes da contabilidade moderna, por criar o método das partidas dobradas. Esse método trouxe confiabilidade aos registros e permitiu o acompanhamento eficaz dos recursos organizacionais. O autor conclui que o controle interno nasce da necessidade humana de registrar, proteger e administrar recursos com responsabilidade. Já o segundo capítulo é dedicado à Escola Controlista de Veneza, liderada por Fábio Bista. Essa escola defende que o controle deve ser o centro da contabilidade e das administrações, e que nenhuma decisão deve ser tomada sem a base de informações controladas. Nisso, ele mostra que a escola controlista fundamentou o sistema moderno de controladoria e governança corporativa, influenciando normas como a ISO, que é a Norma de Padronização Internacional de Processos, e a Lei de Sarbanes-Oxley, que é os marcos regulatórios que moldaram a prática globais, reforçando a importância da transparência nas organizações. Já no terceiro capítulo, o autor define o controle interno como conjunto de políticas e procedimentos e práticas que garante o cumprimento de objetivos das normas. Ele apresenta o modelo COSO, que organiza o controle em 5 componentes: ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informações e comunicações e o monitoramento. Nesse capítulo, também destaca a auditoria e a controladoria como instrumentos complementares para a segurança e eficiência e conformidade. Nesse capítulo, é abordado o procedimento operacional padrão, conhecido como POPS, que padroniza processos e evita erros e retrabalhos. É também tratado a análise de risco essencial para identificar ameaças que possam comprometer os resultados da empresa. Nisso é trazido o modelo de três linhas de defesa, que seria separados em responsabilidades entre gestores operacionais, controladores e auditores internos. Na primeira linha, onde fica a gerência, seria a gestão operacional e dedicação de risco. Já na segunda linha, que é o controle, é o monitoramento e a compliance. Já na terceira linha, seria a auditoria, a avaliação independente e a asseguração. Do capítulo 6 ao 9, o livro aprofunda as normas internas que orientam o controle interno. São citadas as normas brasileiras como a Norma Brasileira de Contabilidade e diretrizes como o COSO, que seria a referência internacional para a gestão de riscos e controles internos corporativos, as normas de ISO, que seria a referência internacional para a gestão de riscos e controles internos corporativos, e também o papel da Instituição de Auditores Brasileiros Internos. E também tem as normas do CFC, que são o Regulamento de Contabilidade Brasileira, estabelecendo padrões éticos e técnicos para profissionais.
Além disso, também reforça o controle interno depende da capacitação técnica, a atualização constante e a visão interdisciplinar unindo contabilidade, administração e tecnologia. Nesse capítulo, é mostrado exemplo prático, especialmente na indústria e na manufatura. O controle interno otimiza o processo e reduz os desperdícios e melhora a produtividade. Um destaque interessante é a sugestão de envolver os familiares em reuniões para reforçar a cultura de responsabilidade e de comprometimento. Isso mostra que o controle interno também envolve comportamentos e engajamentos humanos, além de normas técnicas. Já nesse capítulo, o autor fala sobre o controle interno e a cultura de práticas da OSG. ESG é a sigla em inglês para que fala sobre como a empresa e organizações lidam com questões de sustentabilidade e responsabilidade corporativa. A OSG mostra como a empresa se preocupa com o planeta, com as pessoas e com a ética na gestão. Hoje, investidores e clientes e a sociedade valorizam muito empresas que têm a boa prática da ESG, porque elas são mais sustentáveis e confiáveis. O controle deve ser alinhado aos valores éticos da empresa, promovendo transparência e responsabilidade. Dessa forma, ele torna um instrumento de sustentabilidade e competitividade, e não apenas uma obrigação administrativa. Agora, para finalizar, a gente vai falar que o controle interno não é apenas um mecanismo técnico, mas um instrumento ético e cultural, fundamental para garantir a confiabilidade das informações e continuidade das organizações. Ele também destaca a importância da integração entre a teoria e a prática. O procedimento, normas e os POs apresentados ao longo do livro são eficazes quando aplicados de forma consistente pelos colaboradores, refletindo uma cultura organização comprometida. Isso fala que o quê? Tudo só funciona quando acontece junto, né? Um processo depende do outro para tudo dar certo. Outro ponto interessante abordado nos últimos capítulos é a relação entre o controle interno, a governança e a ESG. Isso mostra que a empresa que alinha seus controles internos com valores éticos e ambiental só se tornam mais competitivas e sustentáveis. Por fim, o livro evidencia que o controle interno não é fim em si mesmo, mas uma ferramenta estratégica que fortalece a gestão, protegendo os recursos da organização. Em resumo, a gestão empresarial é uma leitura para todos, né? Que informa como as normas, os procedimentos e a cultura organizacional se conectam para formar uma gestão eficaz e ética. O livro também mostra a aplicação prática do controle interno. Por exemplo, os procedimentos operacionais, padrão e análise de risco não servem apenas para a formalidade, mas para evitar erros, reduzir desperdícios e aumentar a produtividade, mostrando que a teoria só funciona quando aplicada constantemente no dia após dia. Além disso, também fala sobre o controle interno e a prática moderna dos organizacionais, os modelos de governança e a ESG, reforçando que a transparência e a responsabilidade social e ambiental e a ética estão no centro da gestão eficaz e competitiva. Então, voltado nisso, né, eu vi que o livro me fez perceber que o controle interno vai muito além de planilhas e normas. Ele mostra que o comportamento humano e a cultura organizacional e os valores estão junto nisso. Com isso, eu vejo que isso não é só voltado ao que a gente está vendo visivelmente, mas sim sobre o que acontece na empresa. Que isso tem que ser adequado ao padrão da empresa, né? Mas que tem que ser aplicado dia após dia. Então, para a gente ter um bom controle, a gente vê que tudo tem que andar com conformidade e ter alguém que controla isso, né? Por isso existem as auditorias e também toda a hierarquia que existe no local, para fazer que a empresa funcione e que o controle seja uma ferramenta utilizável e a estratégia esteja sempre ligada a tudo.